Saudações, pessoal do Em Guarda. Muito bem. Quando se fala em arte marcial, a gente sempre destaca, né? Não é que sempre destaca. Existem duas vertentes aí. Existem as artes modernas, que são aquelas que estão aí direto na mídia e fazendo tremendo, enorme sucesso com toda e justa razão. Existem as artes mais antigas, as tradicionais. E por que tradicionais? Exatamente por isso, né? Vem lá dos antigos escritos, coisas de 2, 3 mil anos, 5 mil anos às vezes. Alguns estudos apontam para mais de 5 mil anos, algumas técnicas de agarramento, de onde teriam surgido aí as raízes, né? Que floresceram em vários países. E é isso. E quando se fala em arte marcial, com muita honra, nós também falamos do Kung Fu, que é alguns dizem que seria aí uma arte-mãe, digamos assim, né? Da onde teria aí saído as principais vertentes de hoje. E vamos tratar disso hoje, viu? Kung Fu é uma área que a gente gosta muito. E eu tenho uma grande personalidade desta arte marcial chinesa, que é o professor, o mestre Luciano Lucci. Prazer em estar contigo aqui. Prazer é meu. É um prazer e uma honra, né? O Alexandre, eu falei Luciano? É. Mas eu conheço há tanto tempo que posso trocar o seu nome, né? Você tem esse direito. Não é verdade? Verdade. Alexandre Lucci é um grande expoente da arte marcial, antigo. Eu vou dizer como você é antigo, viu, Luciano? Vai. Ô, Alexandre, você... Vai mesmo? Quando eu era principiante, pessoal de guarda, eu era iniciante na arte marcial. Quem estava formando na frente, assim, dando entre os instrutores, já devido à faixa preta, nosso grande Lucci, meu amigo. É verdade. Eu tô há pouco tempo, na verdade, na arte marcial, né? A gente tá no Kung Fu aí há 34 anos só. 34 anos, pessoal, não é fácil, né? Pouquinho de tempo. Começamos na época áurea da arte marcial no Brasil, né? Onde o Kung Fu estava vindo de uma explosão de filmes de Bruce Lee. Então a década de 80 era muito forte, né? Os filmes do Bruce Lee. E todo mundo queria o Kung Fu, todo mundo procurava Kung Fu. E eu acabei entrando, eu com 15, 16 anos, acabei entrando nesse fogo, né? Não, eu quero treinar, eu quero fazer Kung Fu, é isso que eu quero. E em 83 iniciei aí minha grande jornada, né, dentro do Kung Fu. Sabe o que a gente sempre conversa, sabe, professor, que em qualquer outra ensino acadêmico, a gente faz, cursa, faz a faculdade, faz o pós, o doutorado, o mestrado, sei lá o quê. E aí o pessoal vai fazer vai atualizando algumas coisas, mas encerrou o currículo, né? O artista marcial, 30 e tantos anos e continua... Estamos aprendendo. Continua aprendendo, né? Eu falo que o Kung Fu, ele tem tantas peculiaridades que você tem que aprender todo o tempo. Todo o tempo da sua vida você tem que estar aprendendo. E sempre tem alguma coisa para aprender. Né? Não é uma coisa que você fala assim, acabei, estou tranquilo, não preciso aprender mais nada. Não. Dentro da arte marcial, você sempre tem alguma coisa para aprender. Né? Se não é dentro do seu estilo, é no estilo do que você vê do outro colega, é um detalhe ou outro que às vezes te escapa e que você tem que estudar um pouquinho para buscar por que é daquele jeito, não de outro jeito. E o Kung Fu, o pessoal vê muito, quem vê o Kung Fu só nos filmes, mas ali tem uma centena, uma dezena, uma centena, assim, por estilo, tem uma dezenas de formas. Tem. Né? Hoje o Kung Fu já foi catalogado em mais de 300 estilos hoje de Kung Fu. Aqui no Brasil nós não conhecemos, na verdade, poucos estilos. Nós conhecemos os mais habituais que a gente vê mais. Hoje os estilos que estão mais comuns, principalmente aqui no Brasil, é o Garra de Águia, é o Cholifá e o meu estilo, que é o estilo Louva-a-Deus, que é dividido depois em famílias, né? O Louva-a-Deus, além de ser um estilo, ele está subdividido em mais alguns estilos. O arte marcial, a gente fala muito, né? Arte marcial, e muita gente fala arte marcial, porque acredita que é um termo aí, digamos, de batismo, e de fato, vamos dizer que seja.
Mas acontece que a técnica de luta que nós trabalhamos, ela vem antes da pólvora, né? Bem antes da pólvora. Muito antes. Naquela época, sim, a gente pode falar que o conceito começa a mudar a partir daí, porque os treinos antes da pólvora, antes de haver o tiro, exigia que o corpo fosse realmente alguma coisa além do normal, né? Precisava por vários motivos, né? Uma porque dependia do corpo para caça, dependia do corpo para os trabalhos manuais, né? E dependia também para construir as coisas, até para sobrevivência, correr de outros grupos mais fortes. Então as pessoas tinham que ter um físico, uma atitude, uma atividade que deixasse ele preparado para o dia a dia dele. Aí né? quando começou a desenvolver as técnicas de luta, isso foi adaptado, né? Da vida militar para a vida cotidiana, para as famílias. Engraçado, você falou agora de arte marcial, uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, né? Porque quando a gente fala em arte marcial, todo mundo pensa em briga, em luta, mas na verdade a arte marcial ela é a própria letra chinesa dela, né? O próprio o ideograma, a própria escrita, na verdade consiste de duas palavras, né? Que é o não guerra. Então quando elas se unem, elas se tornam o marcial, o Wu. Que na verdade é uma forma de não combate, evitar a luta, evitar o combate. Então na verdade as artes marciais, elas por muito tempo, elas foram geradas para que a pessoa se contivesse, que não fosse para briga, que não fosse guerrear. Mas lógico que depois, com as invasões na China e tudo mais, eles precisaram usar como uma técnica de defesa. De defesa. E daí vem a parte de defesa, né, Lute? E defesa pessoal hoje evoluiu, né? Evoluiu em vários segmentos. Né? Evoluiu bastante. Eu leciono só de defesa pessoal mais de 20 anos. Eu dei aula há mais de 20 anos dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nas escolas de formação de soldado e sargento. Então lá a gente sempre desenvolveu muito essas técnicas de defesa pessoal. Só que a técnica de defesa pessoal ela é muito peculiar, né? Porque a gente tem que sempre estar estudando também, porque ela vai mudando. Conforme os anos vão passando, existem algumas alterações. Porque o método operante do agressor também muda. Também muda. Então, por causa disso, as técnicas de defesa pessoal elas também vão se alterando. E a gente, por ser capacitado de uma inteligência, lógico que a gente acaba pegando os pontos mais fortes de cada arte marcial e elaborando as técnicas de defesa pessoal. Então, o que eu faço? Eu pego o que é mais forte do jiu-jitsu, defesa pessoal. O que é mais forte no kung fu, defesa pessoal. Mais forte no karatê, defesa pessoal. E assim por diante. Né? Então a gente cria e elabora um programa de técnicas e treinamento específicos para defesa pessoal. Vamos deixar assim, né? Complementando a fala do professor, né? Que eu posso falar de mestre, né? 30 e tantos anos de arte marcial. Quando ele fala de fazer essa aquarela, digamos assim, esse ajuntamento, tem que saber diferenciar bem quem está falando e a habilidade que a pessoa tem, e o domínio que a pessoa tem dessas técnicas. Que não é o fato de, eu vejo ali e vou fazer, vejo ali e vou pegar. Não é disso que ele está dizendo, né? Não é isso que ele está falando. Ele é uma pessoa de extrema qualificação técnica, né? De qualificação profissional e habilitado para isso, né? Na verdade, é por isso que eu falo, a gente tem que estudar. Não dá para, é legal aquilo ali, eu vou fazer. Não. É o que você falou realmente. A gente estuda, pega pessoas que são da área, que a gente, graças a Deus, tem um leque de amigos dentro de outras artes marciais. Então a gente vai buscar isso na fonte. Então tem amigo do Gil, olha, eu tenho tal coisa, você acha importante, você acha interessante a gente colocar isso num curso? Ou, como eu faço com a minha escola, eu levo alguns professores convidados, às vezes para fazer um treinamento diferenciado. Justamente para eles perceberem que aquilo que ele conhece nem sempre é o mais adequado para certas situações. Então a gente também tem muitos professores de outras artes marciais convidados para explanar o que é de mais rico dentro da arte marcial dele. A gente conversa alguma coisa sobre defesa pessoal e hoje, de fato,
a abordagem assim, do criminoso, do agressor, quando ele olha, ele vê a vítima, ele já vai pronto para o abate, digamos. Já vai pronto para executar a ação. Então, para a pessoa ter uma reação, ele tem que ter muita cabeça fria, porque a arma já está engatilhada, ou o punhal já está, né? Exatamente. Então, não é assim, eu estou treinando defesa pessoal e pronto, né? Eu me dou conta. Exato. E é essa, acredito que é a sua abordagem, né? Exatamente. Porque o tempo, a violência, ela está mais justamente, a gente sempre prega o seguinte, defesa pessoal é uma ação que a gente tem que prever o que vai acontecer. Se você prever que vai acontecer alguma coisa e você conseguir se antecipar aquilo e sair daquela situação, é a melhor coisa que tem. Porque utilizar a defesa pessoal em qualquer momento é de extremamente cuidadoso. Por quê? Porque é o que você falou, o agressor quando ele já vem com o objetivo de cometer ação. E normalmente quem está sendo agredido, ele não está esperando. Então ele é pego de surpresa. E por que é sempre pego de surpresa? Porque o agressor prefere pegar alguém de surpresa do que alguém que está atento. Porque ele quer facilidades. Ele não quer chegar num momento lá e ou brigar, ou discutir, ou se enrolar com a pessoa no chão. Ele quer cometer a ação dele e quer ir embora. Por quê? Porque ele quer sair daquela situação também. Então ele sempre pega quem está desprevenido ou descuidado. E hoje em dia é muito fácil, né? Todo mundo no celular, ou mensagem, no telefone. Então, hoje as vítimas são muito mais fáceis. Mas, também. Lúcio, eu estava vindo nessa semana, tem um farol aqui na avenida, uma das avenidas grandes de Osasco, João Batista. E a moça, né, atravessando lá com o celular, eu estava com a máquina, não deu tempo de eu tirar a máquina para... Mas assim, foi atravessando como se estivesse dentro do shopping. Exatamente. Né? Eu falei, aí que tá, é uma candidata seríssima, né? Porque totalmente desligada do real. Por mais que a gente fale de segurança, né, tomar cuidado, né, não pôr isso, o filme muito escuro no carro, tem gente que acha que é proteção e não é. Na verdade, pode ser o contrário também, né? Claro. As pessoas passam ali, às vezes ela está num sequestro e ninguém ajuda por não saber o que está passando no carro. Já aconteceu comigo isso, eu já fui vítima de sequestro ali, meu carro totalmente preto, fumado, e ninguém toma tinha ação. três elementos dentro do carro, né? Qualquer viatura da polícia iria parar, né? Conseguiria ver, visualizar e te auxiliar, né? Claro. Mas essas coisas são complicadas. A semana passada teve o pessoal do Grave Magá, se eu não me engano, foi a semana passada. Você pode ver que todas as ações de defesa pessoal que eles utilizam, todas as ações são ações táticas, são baseadas em ações militares. Por quê? Porque são ações extremamente de uso de finalização. Por que eu digo finalização? Porque as pessoas que estão sofrendo aquele atentado, na verdade elas estão sofrendo atentado e elas têm que interromper aquilo. Porque ou é a vida delas, ou é a vida do agressor. Então, na verdade, eles se interrompem dessa forma. Entendi. O Krav Maga, quer dizer, ele teve essa origem mesmo, assim, de guerrilha, né? Exatamente. Já dentro de uma situação, num ambiente que favorece uma guerra, uma luta. Então, eles têm uma perspectiva e uma visão bem diferente. Lúcio, nós vamos voltar no segundo round, que passou rápido Passou mesmo. esse fight. Retornamos daqui a pouquinho, pessoal, nem guarda. Muito bem, pessoal de guarda. O assunto aqui é Kung Fu. Professor mestre Alexandre Lucci, mais de 30 anos de estrada. Verdade. Eu imagino quanta história, né? Se fosse para escrever o seu diário de luta, né? Rapaz, acho que dava uns 3 volumes, hein? Por aí, hein? Cada um 10 anos, acho que dá cada um volume, né? 10 anos. São 3 vidas, digamos assim, né? São. Você fez parte ou faz parte da segunda geração do Kung Fu no Brasil? Terceira geração. Terceira geração. Terceira. Faz parte da terceira geração de Kung Fu. A gente começou, como eu já disse, comecei em 83. Uma das poucas academias que tinha em São Paulo, que era do Dirceu Amaral, né, do mestre Amaral, que todo mundo conhece. Né? Então, o mestre Amaral tinha academia ali na Consolação, que
fechou agora faz pouco tempo, Fechou? né? O prédio parece que foi vendido e tudo, mas o mestre Amaral, ele parou de dar aula já faz, eu acredito que mais de um ano. Então, comecei lá, fiquei uns bons, eu acho que 17, 18 anos só lá com o mestre Amaral, treinando já o Louva-a-Deus, né, que era da família Sete Estrelas. Depois de lá eu quis ampliar um pouco mais meus conhecimentos, e daí eu fui para uma academia, para uma outra academia, que era o Instituto de Kung Fu do mestre Serra e do mestre De Paula, que hoje também o mestre De Paula tem o trabalho dele ali em Pinheiros. O mestre Serra continua no Butantã, né? Tive a oportunidade e o prazer de treinar com o irmão de treino e mestre Wagner, Wagner Irineu, né? Wagner Irineu. Onde a gente... De Osasco, né? Lá em Viliara. Aqui em Osasco, onde a gente se conheceu. É verdade. Mas por causa das minhas atividades, morar na Zona Norte e tudo, começou a ficar um pouco complicado as minhas vindas, meus treinos. E foi a época que eu justamente pensei em parar. E o muito engraçado disso é que assim, eu falei, não, vou parar, vou treinar outra coisa, treino é treino, exercício é exercício, vou fazer qualquer outra coisa. Voltei a nadar, voltei a correr e tudo. E por incrível que pareça, quando eu menos percebi, eu estava atrás de uma mesa arbitrando um campeonato. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E daí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Realmente... É isso. O universo conspira a favor para que eu me mantenha aqui. Esse é o meu lugar. Então eu mantive meu treinamento. Fui treinar com uma pessoa que foi meu ex-aluno, que foi Adriano Barros, que tem uma academia também de Louva-a-Deus Sete Estrelas, ali na região da Paulista. E dali, por eu estar muito tempo no estilo Sete Estrelas, eu falei assim, não, eu preciso conhecer alguma coisa nova, mas dentro do Louva-a-Deus. E eu fui treinar na academia na Ponlai Brasil. E onde eu me encontrei. Que lá, na verdade, nós treinamos o estilo Louva-a-Deus, mas no estilo Flor de Ameixa, que é o Meihuá Tanlan. E lá eu me encontrei. Fazem um ano e meio que eu estou lá, me identifiquei tanto com o estilo, que para mim foi assim, o meu direcionamento dentro do Kung Fu. Pessoal, que bacana, né? 30 anos de jornada e assim, né? Parece um adolescente falando aí, né? Não conheci agora, né? Mas a busca da arte marcial é essa magia, não é verdade? A gente... Olha, e o que mais engraçado também é que eu treino hoje na Ponlai Brasil e eu também treino com um ex-aluno meu, que é o Márcio, o seu xará. Márcio Augusto, Shifu, lá da Ponlai, Santa Cecília. Né? Grande escola. E o mais engraçado é que muita gente pergunta, poxa, mas você treina com o seu ex-aluno? Gente, qual o problema? Olha, é verdade. Se ele teve uma capacidade, né, de buscar conhecimento, de ser o profissional que é hoje, de ter todo esse parâmetro que tem. Nós temos o mestre Xi Zhenzong, que hoje é de Taiwan, né? Que você também tem a oportunidade de conhecer. Então, ele tem uma boa estrutura, tem um bom Kung Fu, tem uma boa didática. E eu hoje, a partir do mês que vem, do dia 11 de julho, estou abrindo minha escola Ponlai Brasil, Unidade Atibaia, que é lá onde eu moro, né? Então, a partir do mês que vem, Atibaia tá ganhando uma escola de Kung Fu. Ganhando um grande presente, hein? Kung Fu. De primeira linha, né? Um Kung Fu muito tradicional, inclusive desde a parte de aquecimento, que a gente trabalha a marcha chinesa, até as partes de conhecimento, de valorização dos ensinamentos do nosso mestre. Né? A tradição do Kung Fu na Ponlai é muito visível nessa parte. A gente está lá, a gente vê que é realmente é uma esteira, né? Muito forte, é verdade. Uma coisa muito fincada. Deixa eu cortar o assunto porque eu tenho curiosidade de saber do Lute que no ano passado eu vi você indo para o Rio de Janeiro. Fazer o que de verdade lá? Ah, é verdade. O ano passado teve os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? E foi uma coisa muito, até arrepia só de lembrar, porque é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu sou um cara que sempre adorei Jogos Olímpicos. Eu sempre gostei muito de ginástica, de exercício, de jogos. Tanto é que eu sou formado em Educação Física há mais de 10 anos, e eu gosto muito disso. Tanto é que eu tirava minhas férias do trabalho
na época dos Jogos Olímpicos, para ficar em casa assistindo os Jogos Olímpicos. Até minha esposa falava assim, mas você vai passar o dia assistindo os Jogos? Vou passar o dia assistindo os Jogos. E quando foi o ano passado, no Rio de Janeiro, eu falei, puxa vida, no Rio de Janeiro, poxa vida, como que eu vou fazer? Queria estar lá, queria estar presente. Recebi um grande convite, né, que foi trabalhar na Força Nacional, né, que eu, por ser militar, eu fui convidado pela Força Nacional, que foi aberto algumas vagas para militares, que já são da reserva, como eu, que já sou reformado, para estar se inscrevendo para participar trabalhando dos Jogos. Mas eu falei assim, olha aí, tá aí uma grande oportunidade de eu fazer a minha contribuição para o país e para os Jogos. Então eu fui como voluntário pela Força Nacional trabalhar nos Jogos Olímpicos. E daí eu trabalhava, a gente tinha um turno de trabalho, fora do meu turno de trabalho, evidentemente, adquiria ingressos e ia assistir os Jogos. Estava tietando lá. Eu ficava, o pessoal ia falar para mim, pô, mas você não vai dormir? Não, eu durmo depois. Não, eu tenho que assistir esse jogo. Não, eu tenho que assistir a final do boxe. Não, que eu tenho que ver o tênis de mesa. E fui aproveitando todos os momentos. Aproveitei para trabalhar, né? Cumprir com a nossa função, com a nossa obrigação. E aquele ambiente gostoso que deve. O ambiente é fantástico. Se falasse para mim, Lúcio, você tem que ir de novo, eu iria com o máximo de prazer, porque, olha, é um ambiente que é inigualável. Lúcio, vamos falar de defesa pessoal mais uma vez? Vamos. O seu trabalho, como você disse que pega um pouco dali, você vai fazendo, digamos assim, a sua leitura, né? E claro que você tem que trabalhar a eficiência, né? A eficiência. A eficiência. Diante de tantos métodos que tem de defesa pessoal, como que você avalia essa apuração aí? Então, é como eu falei, como a gente estuda, a gente sempre tem que saber quais são hoje os modos operantes dos agressores, tá? Então a gente sabendo isso... Ô Caleb, vê se você pode chamar Sim, desculpa, viu? É porque tem um sparring ali pra gente... Eu quero ver se... eu quero ver se... Então... É porque assim, eu falo sempre o seguinte, defesa pessoal é para todo mundo. Todo mundo aprende defesa pessoal. A gente tem que estar atento para alguns detalhes muito curiosos do corpo. A gente sabendo alguns pontos do corpo, que são os pontos sensíveis e os pontos vitais do corpo, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E a gente aproveita isso para quê? Para poder pegar as pessoas e mostrar o que funciona e o que não funciona. Então os agressores, eles sempre... Cícero, por favor, Cícero. O nosso amigo ali. Sim, tira. Pessoal, agora recebemos aqui o Cícero. O Cícero, Sim. Alexandre, ele apresenta aqui o programa By Night, todo noite. ao vivo. Tudo bem? O By Night é ao vivo. Toda sexta-feira, 11 da noite. E é ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, 1 hora de programa. É bom, hein? O menino é bom. Então. É bom. Eu tô sentindo um pouco assim de desconforto em estar aqui, não sei o que tá acontecendo. É que num outro programa, ele me colocou para dançar aqui. Para dançar. E eu falei para ele, Cícero, então você vai ser convidado. Numa próxima oportunidade. Que é hoje. Ele é instrutor de defesa pessoal, Cícero. Legal, bacana você, né? Então, ele vai apresentar alguma... Você falou isso, né? Eu vou ficar sentado aqui assistindo, né? Não. Ao contrário. Ele vai mostrar qualquer pessoa que não treina é capaz de fazer Qualquer pessoa que não treina é capaz de fazer, desenvolver. Vou mostrar para você. Mas não já pode tirar o relógio? Programa, não, ainda temos uns minutinhos aí, né, o Caleb? Quantos minutos? Aí temos, viu? Eu acho que não dá tempo, não. 4 minutos. Sim. É melhor a gente deixar para o próximo Não, programa. o By Night vai estar sossegado domingo, sem problema. Vamos lá, Lute. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente, por exemplo... Pode ficar de frente para mim assim, querido. Não fica com medo, não. Isso, menino bonito. Aí. Então, o que a gente precisa sempre atentar são algumas coisas que eu te falei de entendimento do corpo. Por exemplo, a gente sabe que o pulso, por exemplo, ele só faz... flexão e extensão. Mas ele é limitado nos dois movimentos, né?
Quando a gente é jovem, esse pulso ele é mais, fica melhor, né? Não, ele- Dá mais movimento, né? Se é que Se você- treinar, ele tem movimento a vida inteira. E tem umas meninas aqui que tem um movimento no pulso, vou te falar. Aí. Então a gente sabe que ele é limitado. Sabendo que ele tem uma limitação de movimento, a gente tem que usar isso Ah. a nosso favor. Já né? foi. Tanto para baixo quanto para cima. Tá bom. Né? E ele pode, Eu entendi, e ele eu já pode entendi. fazer isso, por exemplo. Pode. Por Isso. exemplo, se ele pegar minha mão, Ah. aqui assim, ó. Empurra com. Pode pegar com as duas mãos. mostrar aqui nessa Mostra aqui. câmera. Isso. Aqui, ó. Pega com as duas mãos. Aqui assim. Aqui. Empurra Aqui para assim? baixo. Isso. Pra baixo Aí. Não, ou pra cima. isso. Mas Mas eu aqui, vou- ó. Não, não É precisa mais fazer, jeito. não precisa não vou, fazer eu não de vou novo. fazer com força, mas ó, pode soltar. Ó, é jeito. Tá Ah, vendo? Tá sentindo a tensão? Tô. Olha, eu não tô fazendo força. Eu não tô me desgastando. é só fazer jeito. um. Não é força? Não é força. Não? Faz aqui. Isso. Empurra. Empurra. É que eu tenho um pouquinho. É, com a mão, é que eu sou raquítico. Com a mão só? Pode ser com uma mão só. Deixa eu ver. Isso aí. Ah. Mais forte. Empurra. Mais. Empurra. Ah, é. Empurra constante. Pode fazer isso Aí. na sogra, não? Pode. Deve. Deve? Na sogra deve. Tá? Treinou- É lição de casa. Já. Daí, por exemplo, cotovelo. Articulação de cotovelo. Só faz flexão, É. extensão. Ele não faz uma hiperextensão. Então, quando eu quero fazer, eu faço uma hiperextensão. Você vê que eu não pus força e, ó, Já levanta. automaticamente ao ombro dele, Isso independe de peso, de ó. altura, E depende de qualquer coisa. Eu posso fazer isso com qualquer pessoa, tá? E eu posso fazer o que a gente chama de conjugado, né? Eu posso fazer uma movimentação aqui e uma aqui. Eu uso 2 pontos de dor justamente para que ele... Por exemplo, se o Tem mais Cícero está na rua, sensibilidade. se for para ele fazer algum tipo de defesa de emergência, o que você orientaria? Se alguém for fazer uma agressão nele, de pegar, de tocar? Então, a primeira coisa que eu sempre oriento, Ah, se você vê que o agressor, porque normalmente eles não estão sozinhos, isso é muito importante a gente frisar, porque ela sempre te fala, mas era um só. Não, nunca é um só, nunca. É no mínimo 3, sempre. Esse agressor que você está falando é algum bandido, alguma pessoa que vai te É. roubar, ou uma pessoa que já sabe dessas técnicas? Não, a pessoa que tá indo cometer o delito. um agressor, né? Tá? É o agressor, é a pessoa que está indo cometer o delito. Então, ela, por exemplo, ela quer cometer a ação, como eu já falei, e sair. Isso aí. Ela não quer envolvimento, ok? Então, quando você começa a envolver ela muito naquela circunstância, ele começa a ficar mais agressivo para poder ir embora o mais rápido possível. Mas no caso do Cícero, assim, para ele, uma coisinha rapidinha para ele. Rapidinho. Pra Por ele. exemplo, uma pegada de pulso aqui, ó. Ele está andando, vamos dizer que ele está com o celular na mão, eu peguei no braço dele para tomar o celular. Como você sairia, Cícero? Eu tentava puxar. Isso. Tentava Ah. puxar pra cá. Ó, então vamos lá. Se você puxar, puxa. Vamos fazer o certo. Eu tô andando aqui. Vamos tá rápido andando. que o nosso tempo está indo Tô embora. andando aqui no calçadão. Isso. Aqui, Peguei aqui, ó. pegou aqui. Aqui Peguei. eu não tenho como puxar ele. O cara segurou. É. Se você E aí? puxar, eu vou na sua direção. Vai junto também. E aí, o que eu faço? E aí a gente vai ter que pensar. O que é mais forte aqui? 4 dedos ou um dedo? Acho que 4, né? Mais forte, 4 dedos. Sim. Certo? Um dedo é mais fraco. Então, qual que seria o movimento? Tem toda a diferença, Márcio. Tá vendo? Então, isso serve tanto para lateral quanto frontal também. Sempre sair para o lado do dedo mais fraco, que é um só. Lição de casa, viu, Bairante? Vou Lição fazer- de casa. vou fazer isso. Nuti, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a presença. Aqui- O presente de aniversário. É verdade, meus amigos, é aniversariante hoje. Parabéns. Sim, parabéns. Virando Parabéns. um cinquentenário hoje. Caramba, Maravilha. E aqui não no parece. Enguarda com a gente. Cícero, obrigado, meu amigão. Daqui a pouco eu tô aqui na reprise do By Night. By Night. 11 da noite. By Isso Night aí. na TV Osasco. Obrigado, pessoal. Irmão, obrigado. Ô,